Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um programa Dois Pontos. Hoje, 3 pontos, com a presença dos meus ilustres amigos da Associação de Moradores aqui da Meia Praia. Começando um ano um pouco diferente do que você está acostumado no programa Dois Pontos. A gente tem aberto muito esse espaço para trazer políticos para cá, já com mandatos eletivos, para conversar sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, mas inaugurando uma nova etapa também desse nosso podcast, que é trazer as associações de bairro da nossa cidade para conversar um pouco sobre as situações dos bairros em si e, claro, posicionar você, internauta, que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha através do portal No.SC, para essas demandas que são muito importantes para o município. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do programa No.SC, os estúdios Z3, o meu querido amigo Rubens. Rubens, tudo bem? Seja bem-vindo, presidente da Associação de Moradores da Meia Praia. Tudo bem, professor Helly, tudo bem, Vini? É um prazer estar aqui, podemos conversar um pouco a respeito das nossas atividades, que desenvolvendo principalmente junto ao bairro Meia Praia de Itapema. E também recebendo o Luiz Fernando que é hoje vice-presidente da Associação de Moradores da Meia Praia, mas é o fundador dessa associação lá nos longínquos anos de 2002, já bastante à frente desse processo e trazendo essa importante associação para o nosso município. Não tenho dúvida, viu, Rubens e Luiz, que a AME é uma das associações mais importantes da nossa cidade, relevante não no sentido de fazer a política assistencialista que a gente está muito acostumado, infelizmente, no município, mas principalmente de pensar o bairro, de conectar o bairro com uma nova realidade, mas de pensar o bairro a partir dos seus problemas, a partir da atuação da comunidade e também a partir de uma associação direta com o poder público, que na verdade é quem encaminha as soluções. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Vamos começar tratando um assunto importante. Ô Rubens, eu tenho muito acompanhado os grupos de WhatsApp da AME e a gente vê sempre os posicionamentos da direção, e especialmente também dos moradores, e algumas preocupações são muito constantes, são muito corriqueiras. E uma delas é histórica no município, é a preocupação com o nosso Rio Perequê, que é uma demanda, é um gargalo que o Poder Executivo, de uma forma geral, e os outros agentes públicos ainda não conseguiram efetivamente trazer uma solução. E vocês propuseram para a próxima semana a realização de uma audiência no município, que vai acontecer na Câmara Municipal de Vereadores, na próxima terça-feira, salvo me engano, dia 16, quarta-feira, dia 16. E eu queria que você falasse um pouco sobre por que surgiu essa ideia, de onde vem essa preocupação, como é que foi recebida essa ideia por conta dos agentes públicos do município. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, essa realmente, professor Helly, é uma das maiores bandeiras nossas da Associação de Moradores, é essa preocupação com o meio ambiente. É óbvio que no meio ambiente, além do mar, da qualidade das águas que a gente sempre prega e gostaria que tivesse, o rio tem uma influência muito grande nessa balneabilidade, digamos assim, nas nossas praias. E, além disso, o Rio Perequê também é o principal abastecedor de água da nossa comunidade e abastece também o município de Porto Belo. Há pouco tempo atrás também abastecia Bombinhas. Então, a gente precisa ter essa preocupação com o nosso rio para que ele tenha uma qualidade, E é um rio que tem aí, segundo alguns estudos da ANFRE, 10 quilômetros de extensão, tem só 2 municípios, como é o caso de Porto Belo e Itapema. Para quem é leigo como nós, assim, o Luiz Fernando nem tanto, que é engenheiro, mas me parece assim uma situação bastante tranquila para resolver, porque se tem rios aí mundo afora com uma extensão enorme e conseguiram com o tempo resolver os problemas de poluição, por que nós aqui, como município, 2 municípios só, um rio de tão pouca extensão e com a qualidade de saneamento, principalmente no caso de Itapema, que um dos bairros aí que cuidam desse, digamos assim, que interferem diretamente no rio, nós temos mais de 90% de cobertura de captação, por exemplo, de esgoto e de tratamento. Então não dá para admitir que a gente tem essa situação, E já houve vários movimentos nesse sentido, teve movimentos, inclusive, independentes da AME, aí, participamos de vários grupos em defesa do Rio Perequê, teve até passeatas, teve um pessoal fechando a ponte lá por causa de poluição no rio aí no passado. E a gente até encampou um movimento aí, depois o Luiz Fernando até pode, se for o caso, falar um pouco melhor, que ele foi o condutor desse processo, em que envolvemos várias entidades para discutir o Rio Perequê,
mas acabou se perdendo depois com o tempo também. Temos congregado-se essa porção de entidades. E em função de algumas denúncias de até colegas nossos aí que moram próximo ao rio, e vivem filmando lá, contando fotos aí do rio, da qualidade daquela água escura e o odor que eles sentem, o mau cheiro, aí tendo que fechar. Tem apartamentos aí em torno, acho que até o apartamento, lá, digamos, em linha reta, às vezes 200 metros, 200, 300 metros do rio, e o cheiro fica insuportável. Então, tendo que fechar, inclusive, as janelas, ligar ar-condicionado para poder conviver sem aquele odor. E essas pessoas, então, começaram a divulgar essas fotos e fazer essas denúncias no próprio grupo de WhatsApp da AME, e várias pessoas se revoltaram com isso, né? Como é normal, aí não podemos admitir esse tipo de coisa. E, em função disso, até houve moradores, alguns queriam um movimento um pouco maior, queriam até manifestações, queriam ir até o Rio, mas acabou uma das senhoras aí fazendo uma denúncia para a NSC, e a NSC acabou vindo aqui fazendo uma entrevista conosco. E aí, dando prosseguimento depois dessa entrevista, então nós resolvemos a fazer essa reunião, que será na Câmara de Vereadores, e até agradeço já antecipadamente aí a sessão da Câmara para que a gente possa fazer esse evento lá. E, para nossa satisfação, até vimos aí que na assinatura do contrato que a prefeita assinou com o governador, lá dos R$ 1.000 aí por pessoa, ela colocou como prioridade também o desassoreamento e despoluição do Rio Perequê. Então é importante aí, não sei se foi coincidência ou não, mas o momento realmente é bem propício para que a gente discuta isso e consigamos, sei lá, umas propostas mais concretas. Esse é o nosso propósito na reunião, né? Que essas entidades aí que são responsáveis pelo Rio, como é o caso a FACE, que tem a coordenação, a fiscalização lá das ligações de água e esgoto, no caso a CONASA, a respeito do seu trabalho, ver o que ela pode fazer. A nossa ideia é que haja, digamos assim, uma espécie de um cronograma dessas entidades para que se consiga resolver, para que se consiga sanear. E nós até, foi proposital fazer na Câmara de Vereadores, e convidamos a todos os vereadores para participar, porque se houver necessidade, digamos, de que seja feita uma nova lei para pressionar mais para que as unidades habitacionais que não fizeram a ligação à rede possam fazê-lo, nada melhor que a própria Câmara já estar no local para, se for o caso, criar leis para que nós possamos ser mais rigorosos, mais rígidos. Bem como se nós temos em alguns bairros aí, como é o caso do Morretes e do Jardim Praia Mar, algumas pessoas com um pouco de dificuldade de fazer essas ligações, também nada melhor que a Câmara para que, se for o caso, crie leis para que haja um subsídio para essas pessoas, para que a ligação possa ser feita e a comunidade como um todo, o nosso rio, a nossa praia, ganhe com isso, né? Evitando essa poluição toda. Ô Luiz, deixa eu te trazer para o papo, vou aproveitar a sua experiência como engenheiro, e a cidade tem crescido a olhos vistos nos últimos anos, né? Eu comecei a frequentar Itapema no ano 2000, e quando a gente olha para Itapema, para o recorte de Itapema em 2000 e o recorte de Itapema em 2022, a gente vê duas cidades muito distintas, né? E como é difícil, e ao mesmo tempo o que fazer para que o crescimento da cidade seja acompanhado também por investimentos seguros na parte do saneamento básico. Essa é uma preocupação que não só o cidadão comum, mas a AME, enquanto associação, tem também, né? Trazer junto com o crescimento o desenvolvimento humano a partir de leis que garantam a sustentabilidade, garantam os recursos hídricos de qualidade, o saneamento básico, água, esgoto. Perfeitamente. Bom dia, Bom dia. professor. Bom dia a todos. A AME sempre participou de todos os conselhos, né? Ao plano diretor também, as duas versões de plano diretor que foram feitas, né? Teve uma há uns 6, 7 anos atrás e a última em torno de 3 anos atrás, né? A AME participou nessa última com 5 representantes. Então, como o Rubens falou, a AME é uma associação diferente, ela não é assim, é uma associação de bairro mais voltada até a participação de sugestões, de conhecimento, a experiência das pessoas que vieram morar aqui, muitas delas
aposentados, que têm alta qualificação em vários setores, né, que querem oferecer sua contribuição para a melhoria da cidade, né? Porque é a cidade que escolheram para viver, a cidade que eles adoram, né? A maioria das pessoas que vem morar aqui adora a cidade, né? Quer a cidade a melhor cidade possível para si, para os seus filhos, seus netos, né? E para todos, afinal. Então, esse é o nosso objetivo, né? A AME tem o principal objetivo, essa qualidade de vida, melhoria da cidade. Então, por esse motivo, a gente tem participado sempre, né, através de vários representantes, em conselhos, em planos diretores e tudo. E a gente sente muito que esses planos, essa participação, muitas vezes não leva a consequências. Por exemplo, o primeiro plano diretor que foi feito na gestão do professor Sabino, por quase 2 anos de trabalhos e tal, na Câmara de Vereadores, uma equipe grande, né, de especialistas da universidade, as pessoas que participaram, os delegados da população, enfim, no fim ficou no nível teórico praticamente e não houve nenhuma aplicação prática. Aí a segunda versão, foram mais de 2 anos de trabalho, sim, um colégio de delegados com 40 membros, né? 20 da sociedade civil, 20 do poder público, e tinha todos os setores e todos os bairros, foram feitas visitas aos bairros, levantamentos, enfim, todas as necessidades foram levantadas, e foi feito um plano técnico bastante aprimorado, né? Um plano diretor, principalmente voltado à construção civil, voltado ao desenvolvimento sustentável, né? Então tem muita coisa boa lá. Infelizmente, acabou sendo engavetado. Não, nada disso. A única coisa que entrou em vigor foi o cone de sombreamento, foi a única coisa que digamos, do plano diretor que acabou sendo transformado em uma emenda, né? Uma lei municipal, que alterou o plano de 2002, que é o que está em vigor ainda hoje. Então, em 2002, nós estamos em 2022, são 20 anos. O plano diretor deve ser refeito a cada 10 anos, e nossa cidade já está com dois planos de atraso, né? Estamos com uma lei muito ultrapassada, muito antiga, e teve esse inconveniente aí no plano diretor que não foi, que a sociedade participou. Isso leva a um desestímulo até a participação social, porque você participa, você investe tempo, muito tempo, foram reuniões até tarde da noite, várias reuniões. Então é importante ter uma sensibilidade do poder público para essa participação social não ser desprezada, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes, nós estamos num regime democrático, nós temos que existem instrumentos na lei federal, inclusive, né? No Instituto da Cidade, né? Estatuto da Cidade, que obriga praticamente a participação social em todos os planos. E a gente vê que essa participação social acontece, mas depois não tem consequências. Então, isso leva a um desestímulo. Quanto à sua colocação, realmente é muito importante haver esse equilíbrio entre o desenvolvimento e a infraestrutura. E a gente está num descompasso aqui em Itapema, infelizmente. Sim. O crescimento está extremamente acelerado, né? E está havendo problemas aí de saneamento básico, né? Que é motivo da nossa reunião, né, no dia 16. E está havendo problemas seríssimos de mobilidade urbana. Exatamente. Trânsito está terrível. Né? Ali na Avenida Nereu Ramos, essa parte próxima ao Rio Perequê, quase toda final de tarde está totalmente congestionada. Segunda avenida, frequentemente congestionada. Terceira avenida, então a coisa não é assim, um horário ou outro eventual, excepcional, um feriado, uma alta temporada, não é bem isso, acontece sempre. Então, são coisas muito graves que a gente tem que ter antecipação para resolver, né? E aí que entra o planejamento, entra o plano diretor, né? Então, tem todos esses fatores que têm que ser considerados, né? Infelizmente, ainda não se está tendo uma abordagem muito profissional em relação a isso. Ô Rubens e Luiz, me permita te fazer essa pergunta a vocês dois. Onde é que o planejamento esbarra? Porque, veja, é absolutamente importante a participação do cidadão,
como você mesmo colocou, as associações de bairro, de uma forma geral, elas representam o bairro, mas antes de tudo elas levam contribuições para o poder público. E foram feitas muitas discussões, inclusive de caráter técnico, porque muitas das pessoas que participaram da formulação desse plano diretor eram pessoas que tinham a experiência, o conhecimento e uma leitura do que Itapema precisava. Onde é que esbarrou necessariamente essa ação de realmente tentar trazer uma melhoria para saneamento, para infraestrutura, e especialmente tratando da questão do Rio Perequê? Tem várias questões. No caso desse último plano diretor, que tem muita coisa boa lá ainda, houve uns eventos estranhos aí que andou sumindo versões do plano, não batiam coisas, entende? Então, houve problemas aí que acabaram impedindo a implementação, né? Não, coisas que não se sabe ainda. Sim. Então, são coisas estranhas. Isso aí foi a princípio, mas já se passaram mais de 2 anos, isso aí poderia ter sido corrigido, né? No meu entendimento, agora é uma questão deveria ter se recontratado, reconvocado a equipe que fez o plano para reconstituir aquilo que houve desvio, que na versão final não correspondia ao que foi tratado nas imensas reuniões que houveram, né? E colocar nos eixos novamente. Eu acho que era uma solução, né? E, enfim, poderia estar implementado, né? Então, simplesmente eu não tenho essa... Tem muito da vontade política eu não também, tenho essa né? resposta. Se a situação... E coincidiu com uma mudança de governo também, com eleições e coisa, então aí também esbarrou nesse problema, né? Agora, o plano diretor, de uma forma geral, ele não pertence a um governo, ele pertence a uma cidade, né? Então, quanto seria importante que realmente as nossas autoridades, sejam elas da Câmara de Vereadores ou até do mesmo Executivo, que colocassem de fato em prática, evidenciassem quais são os gargalos, mas que buscassem praticar aquilo que foi discutido pela sociedade. Exato. Porque fica, no final das contas, a impressão, Rubens, de que faltou força política, né, de que faltou vontade política, quando todo um projeto técnico já estava constituído. Exatamente. Aí esbarra na força política. Talvez os políticos tenham que prestar mais atenção que essas ações de curto prazo, que muitos pensam a curto prazo, né? Pensando mais em carreira política do que na cidade, elas vão impactar no final e podem até prejudicar o desenvolvimento da cidade. E isso vai afetar todo mundo. Eu te cito um exemplo. O caso do Cone de Sombra, por exemplo, né? Por coincidência, houve uma alteração do horário de verão, que foi extinto, né? Sim. E esse Cone de Sombra, quando foi legislado, né, foi aprovado na Câmara, colocado em vigor, ele dizia que os prédios não poderiam fazer sombra na praia até as 4 horas da tarde. Né? Só que mudou o horário, e agora o que era 4 horas, hoje em dia é 3 da tarde. Né? Porque era 4 horas. Na lei foi colocado 4 horas, horário de verão. Né? Então basta tirar essa parte do texto horário de verão, deixar 4 horas sem o texto algo relativamente simples. Sem relativizar isso, porque foi um erro, né? Na verdade. Agora, o desejo da população, é 4 horas. Ninguém quer praia sombreada antes das 4 horas. Lógico. Porque o turista vem aqui em procura de sol e mar, né? Então, se não tem sol, metade da atração turística se vai. E você sabe os comentários que já existem sobre Balneário Camboriú, né? Sim, sem dúvida. E fizeram aquele alargamento da praia dizendo que ia melhorar o problema da sombra, não melhorou coisa nenhuma. Porque não adianta você alargar um pouquinho a praia, mas a sombra dos prédios, pela altura que são, chegam dentro do mar, então não é isso que vai mudar. Então é uma coisa que, o que é? Isso é um impacto que é permanente. Se você não segue um plano diretor que permita sombras no máximo até as 4 da tarde, né? Você vai mudando para as 3, como é agora, os prédios todos estão sendo construídos com base em 3 horas da tarde, que é o horário, que corresponde a 4 horas do horário de verão. E já tem vários em construção aí, já vários aprovados, né? Com
até 60 e poucos andares de altura. Verdade. Então, esses prédios, às 4 da tarde, vão estar sombreando a praia inteira. Totalmente. Tem um prédio, fiz um cálculo, né? Até mostrei na Câmara de Vereadores, que um dos prédios mais altos que está sendo construído aí vai ter uma sombra de 84 metros nas 4 da tarde. 84 metros, não adianta você largar para 84, que vai sombrear a praia do mesmo jeito. Então, isso aí agora, isso não tem solução. Esse prédio já foi projetado, já foi aprovado e está em construção. E tem outros aí, tem uma série de outros. Então, o evento é um dano permanente, que pode ser ainda contido. Quer dizer, basta mudar a lei. Então, fui na Câmara, expliquei os motivos e tal. Isso é uma coisa simples de fazer. Agora, o que falta é vontade política, como você falou. Né? Estamos conversando com o Rubens e com o Luiz Fernando, da Associação de Moradores da Meia Praia. A gente vai fazer uma pausinha comercial e daqui um pouco a gente volta.